Olá! Estamos aqui para a nossa terceira aula. Já vimos o que era alfabetização e letramento, onde esses dois conceitos convergem, como é possível alfabetizar letrando. Também já aprofundamos um pouquinho o nosso olhar sobre as hipóteses de escrita, entendemos como é que cada hipótese funciona, a serviço de que ela está, mas pode ser que tenha ficado aí uma dúvida para você. Tudo bem, já sei tudo isso, mas e como eu descubro qual é a hipótese de escrita da minha criança? Nesta aula, nós vamos aprofundar o nosso olhar, colocar um zoom para entender como é que a gente realiza uma boa sondagem de escrita que te garanta um bom diagnóstico, que vai ser insumos para que você planeje uma boa aula com intervenções diferenciadas a partir de agrupamentos produtivos que farão com que suas crianças avancem de maneira mais rápida e compreendam como é que funciona o nosso sistema de escrita alfabética. Vamos lá? Bem, como é que a gente faz então uma sondagem? Aqui eu vou trazer alguns passinhos básicos, que você já deve até ter visto. A sondagem clássica, que inclusive Emília Ferreira e a Ana Teberoski trarão lá no seu estudo da psicogênese da língua escrita. Então, a primeira coisa é, não ofereça uma folha pautada para sua criança. Por que não? Porque a pauta pode representar uma limitação, pode representar um elemento que, ao invés de ajudar a criança a pensar, a atrapalha ou interfere em seu raciocínio. Então, entregue uma pauta, uma folha sulfite, um pedaço de uma folha sulfite. Depois, peça para que essa criança escreva o seu próprio nome e também coloque a data. Por que a data é importante? Porque nós estamos falando de um processo de alfabetização, de um processo de compreensão sobre a leitura e a escrita. O que significa que, de maneira recorrente, periodicamente, você precisará fazer novas sondagens para identificar os avanços ou não que as suas crianças tiveram após o diagnóstico realizado. Então, se você está iniciando o ano, fiz uma primeira sondagem, identifiquei que eu tenho tantas crianças na hipótese pré-silábica, tantas na hipótese silábica, com valor, sem valor. Deste mapeamento, lembra? Você vai usar esses dados para poder fazer um bom planejamento calibrado na dose certa para cada necessidade de aprendizagem. É natural que depois de um processo de boas e significativas intervenções, de boas e significativas situações de aprendizagem que estejam a serviço de atender a essa necessidade da criança, que ela avance em seus conhecimentos. Assim, realizar a sondagem depois de um mês e meio, depende de como funciona essa organização aí na escola onde você atua, é importante porque vai te permitir identificar essa criança estava na data tal, nesta hipótese, e com o trabalho que foi feito, puxa, ela hoje já percebe que a escrita representa a fala, ela estava pré-silábica. Agora, ela já percebeu que representa a fala, mas ela precisa qualificar essa escrita, porque ainda não tem valor sonoro. E aí, você faz novas intervenções, um novo planejamento, para daqui a pouco poder verificar novamente e você ter essa linha histórica do avanço e desse processo de aquisição da alfabetização que a sua criança vai viver. Então, uma folha sem pauta, pede para ela colocar o nome e colocar o nome dela e colocar a data e depois você vai fazer um ditado, escolhendo um campo semântico. O que é um campo semântico? Você vai escolher um tema. O ideal é que você escolha temas que sejam do conhecimento e do cotidiano das crianças. Brinquedos, cardápio, comidas, frutas, brincadeiras. Mas estas palavras têm que ter uma organização e aqui o seu olhar atento e cuidadoso para essa seleção. É importante que você evite palavras que tenham repetição de vogais. Por exemplo, a palavra banana. Por que isso não é favorável? Porque a criança que está
Lá na hipótese silábica com valor sonoro, por exemplo, que se ancora na letra, nas vogais, para ela escrever banana, ela teria que repetir 3 As. Isso pode colocá-la em conflito, porque nesse momento, uma hipótese é de que ela usa letras diferentes para sons que são diferentes. Ela ainda não tem esse conhecimento e ter que escrever banana, se ela se ancora nas vogais e ter que colocar 3 letras As, pode ser um complicador e não atender ao seu objetivo, que não é esse, é agora mapear, identificar qual é o pensamento, que raciocínio ele está usando. Então é importante seguir esta regra, que essa estrutura dentro de um mesmo campo semântico, uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. E também você dite uma frase que contenha uma das palavras da lista. Então, se você ditou a palavra brigadeiro, porque o campo semântico que você escolheu foi sobre doces de festa, você dita uma frase, por exemplo, eu gosto muito de brigadeiro. Esta frase, com esta palavrinha que ela escreveu sozinha na lista, mas que se repete na frase, te ajuda a identificar o quanto esses conhecimentos estão consolidados. Porque quando a criança ainda não está com esse conhecimento com muita certeza, ela pode escrever brigadeiro de um jeito na lista, porque impõe um desafio que é menor do que o desafio de escrever a frase com a palavra brigadeiro. Então, quando esse conhecimento está bastante consolidado, do jeitinho que ela escreveu brigadeiro na lista, ela repete na frase. Quando não, há uma divergência nessa escrita e essa é uma pista importante para você, para saber a dose certa de como intervir. Bem, só isso? Não. Então, para além dos cuidados com a escolha das palavras, tem um outro procedimento que é muito importante no momento de sondagem, que é você garantir que você tenha espaço para fazer essa sondagem de maneira individual com cada criança. Como isso dentro de uma sala com tantos? Pois é, nós vamos ver aqui o quanto essa escrita ou esse diagnóstico pode ficar comprometido quando a criança não está fazendo a leitura de ajuste junto com você no momento da escrita da sondagem, nas palavras que você está ditando. Logo no início do ano, é natural que a gente ainda não conheça bem as crianças. Então, o ideal é que esse movimento de sondagem individualizado seja feito com cada um, porque é nesse individual que você vai perceber pormenores e ela vai revelar como ela está pensando o sistema de escrito ali na relação direta com você. Depois, na medida em que o ano vai acontecendo, nós já vamos tendo conhecimento desses saberes ou não saberes que as crianças vão construindo, e isso nos ajuda a identificar crianças que já estão alfabéticas, não ortográficas ou ortográficas, as crianças que estão na hipótese silábica, alfabética. Então, para estes casos, não há mais essa necessidade. Ele já avançou um tanto nesse processo. Mas para as crianças que estão ainda na hipótese pré-silábica e silábica, é de suma importância que a sondagem continue acontecendo de maneira individual e você pedindo para que essa criança leia o que ela escreveu imediatamente após a escrita. Vamos ver um exemplo de como isso é importante. Vamos assumir que uma determinada criança precisou escrever a palavra apontador e ela representou a palavra apontador desta forma. Ao ler, ela faz uma leitura global. Então, olhando para essas letras, sem a leitura da criança, eu posso imaginar, puxa, ela não fez uma letra para cada sílaba, porque tem uma letra a mais. Então, ela não está numa hipótese ali silábica. Poderia estar numa hipótese silábica alfabética, mas nesse caso é uma das características que as crianças na hipótese silábica alfabética já façam relação grafema-fonema, e neste caso não há nenhuma relação. É muito comum que esse tipo de escrita
gere alguma dúvida e olhando para ela, sem a leitura da criança, eu cheguei à conclusão de que ela está na hipótese pré-silábica. Porque se ela fizer a leitura desta forma, que é global, onde ela não para, porque ela ainda não compreendeu que a escrita representa a fala, então ela lê apontador, ela passa o dedinho rápido por essa palavra, isso é uma confirmação de que ela ainda não entendeu que a escrita representa a fala, ela ainda não tem noção de que para cada emissão sonora ela precisa colocar uma letra. Mas, se a criança fizer uma leitura, e aqui eu coloco a mesma palavra e dei o espaço apenas para poder facilitar a representação de como ela faria essa leitura e essa indicação depois de ter escrito a palavra apontador. Se, ao ler para você, você ditou, escreva para mim apontador. Ao ler, ela apontar desta forma, dor. Aqui você tem uma evidência clara de que esta criança está na hipótese silábica, neste caso, sem valor sonoro, porque claramente ela te aponta com segurança uma letrinha para cada sílaba. E lá no dor, por alguma razão, ela percebe que uma letra só não daria conta, ela colocou duas. Isso também pode acontecer. Então, veja, para você, professor, que está planejando as suas intervenções a partir de um bom diagnóstico, ter essa distinção vai fazer toda a diferença na intervenção que você vai pensar. Se você pede, então, para essa criança escrever de maneira coletiva, dito para a sala inteira as palavras, e não peço para que a criança leia, quando eu pego esse registro, ele pode me enganar. Eu posso fazer um diagnóstico impreciso, pensar em atividades, portanto, para um determinado nível e hipótese de escrita, dando o remédio errado, na dose errada, para o paciente errado, se pudermos fazer uma analogia médica. Então, a sondagem de escrita para as crianças que estão na hipótese pré-silábica e silábica com ou sem valor sonoro, sobretudo, precisa ser realizada de maneira individualizada e o professor se organizar para que ela possa ler o que ela escreveu, sinalizando cada parte que ela está lendo. Dessa forma, você terá um diagnóstico e conseguirá perceber com muita clareza como ela está pensando o sistema e assim escolher as melhores intervenções para que ela possa avançar desse conhecimento para um outro. Lá no comecinho desta aula, eu falei sobre o campo semântico. E aí, vamos entender o que são esses campos semânticos. Eu trago aqui alguns exemplos. Vejam, quando a gente fala em campo semântico, a gente está pensando em um grupo de palavras que façam parte de um mesmo assunto, de um mesmo tema, e que seja de conhecimento do dia a dia, da vida cotidiana das crianças. Por quê? Porque onde ela entra em contato com esse mundo da leitura e da escrita? No seu cotidiano, no contato que ela tem, no convívio com a família, com os coleguinhas, com primos, com irmãos. Então, que sejam palavras de um campo semântico que é de circulação social, que é comum para essa criança. E aqui eu trago alguns exemplos. Por exemplo, eu posso trazer... Olha, hoje nós vamos fazer uma atividade e eu vou ditar algumas palavrinhas para você de coisas que existem em uma festa de aniversário. Você já teve uma festa de aniversário? Como foi essa festa? Você já foi em alguma? Você gostaria de ter alguma? De que forma ela seria? Esse é um campo semântico, é um tema que é bastante próximo da realidade infantil. E que ela vai se sentir confortável, portanto, para escrever. O tema não será mais um desafio, porque pensar sobre o sistema, como nós estamos vendo, não é uma tarefa das mais simples para uma criança que ainda não entende como funciona o sistema de escrita que nós usamos. Outro campo semântico pode ser o material escolar, que são coisas que estão no cotidiano dessa criança, ou ainda de sugestões para lanche.
É comum que as famílias, ou mesmo na escola, tenham um momento de fazer um piquenique ou um lanche coletivo, enfim. Esses campos semânticos e estas listas apresentam palavras, apresentam a frase dentro de um contexto de uso social da língua, porque sim, nós fazemos listas para estas coisas. Nós fazemos listas para comprar coisas que eu vou levar para uma festa de aniversário, eu faço lista para poder pensar no material escolar, eu faço lista caso eu queira fazer um lanche comunitário. Portanto, lembra a situação de alfabetização e letramento? Eu estou trazendo uma sondagem de escrita com um campo semântico de circulação social comum para as crianças nesta faixa etária e, portanto, dentro de um contexto de uso social da língua. De fato, para além dessa atividade realizada pela professora, ela verá esse tipo de lista em outros contextos, em outros momentos da vida dela. Aqui eu trago uma dica. Quando a criança já está lá na hipótese silábica alfabética, nós podemos, esse diagnóstico, essa sondagem de escrita, já fica insuficiente, porque nós já sabemos como ela está pensando, essa criança já vai apresentar ali uma escrita bastante elaborada, como a gente viu lá na aula anterior com os exemplos. Então, se o objetivo dessa sondagem é que você possa conhecer bem todos os saberes dos alunos e, ao mesmo tempo, a partir deles, para pensar em boas e potentes intervenções, então você pode propor para que essas crianças, na hipótese silábico-alfabética e alfabética, escrevam um texto que elas tenham de memória, um texto curto. Por que ter de memória? Para que ela não precise se preocupar com o repertório temático. Se for uma produção de autoria, ela tem muitas preocupações. O que eu vou escrever, onde aconteceu, como eu escrevo, onde eu paro, quem falou, como aconteceu. São muitas preocupações e o seu objetivo neste caso não é lidar ou muito menos mapear nesta situação os conhecimentos linguísticos que essa criança tem para uma produção de texto. Seu objetivo é entender de maneira mais profunda como essas crianças que estão na hipótese silábica alfabética e alfabética estão usando estes conhecimentos para a produção de pequenos textos. Então, pedir para que essas crianças escrevam esses textos de memória trará pistas para você sobre a aglutinação. Essa criança consegue escrever, já entendeu o sistema, mas quando ela vai produzir uma frase, quando ela está produzindo uma parlenda, ela deixa todas as palavrinhas juntas? Ou ela consegue segmentar nas palavras? Quando ela vai escrever uma frase ou quando ela vai reescrever essa parlenda, esse é um desafio muito grande e aí saberes que ela tem lá na lista não se revelam aqui. Eu preciso apoiá-la a consolidar esses conhecimentos. Tudo isso é possível você mapear e identificar com uma escrita de um texto de memória. Que tipo de texto de memória? E aqui eu trago alguns exemplos de quais podem ser esses textos de memória. O importante nessa história é que isso seja realizado de uma maneira muito natural. Então, antes da criança escrever, que você brinque, que vocês cantem essas parlendas, isso pode ser com toda a classe, que vocês cantem, brinquem, que ela possa buscar e trazer à memória esse texto que ela já terá conhecimento e que não seja algo inédito para ela. Isto posto, você pede então para que ela escreva essa música, essa cantiga, essa quadrinha que vocês acabaram de vivenciar. É importante que você considere a regionalidade. Aqui eu trago alguns exemplos que não necessariamente fazem sentido para você, aí no seu contexto, nem para suas crianças. Então, investigue, esteja atento para saber quais são esses pequenos textos que as crianças naturalmente repetem no seu cotidiano e aproveite desse repertório para pedir para que essas crianças, na hipótese silábico-alfabética e alfabética, tragam nessa escrita, com a intencionalidade de, neste caso, não é de avaliar
os conhecimentos sobre macro e microestrutura textual ou ainda das questões linguísticas da língua. Não, o objetivo aqui é apenas entender como essa criança mobiliza e revela os conhecimentos que ela já tem sobre o sistema de escrita na produção de um texto que não é a lista de palavras e não é uma frase, portanto impõe aí um outro desafio.